Olá, galerinha do sétimo ano. Nessa aula de número 39, nós vamos corrigir os exercícios de aplicação sobre razão e proporção a partir da página 92. No primeiro exercício da página 92, nós temos um texto da Unicef falando sobre o uso de água potável pelo mundo, né? Então, no texto fala assim, ó, uma em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável, dizem a Unicef e a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Na alternativa A, ele pergunta assim, que ele quer que você escreva na forma de fração a razão que indica o número de pessoas que não têm acesso à água potável em relação ao total de habitantes. Então, é exatamente o que está escrito aqui, ó, no título do meu texto, tá bom? Então, é uma em cada 3 pessoas, a proporção. Então, a razão pedida é de 1/3, 1/3, ok? Na letra B, ele pede que a gente considere que, na ocasião dessa pesquisa, a população mundial era cerca de 7,7 bilhões de pessoas no mundo, né? E ele quer uma fração irredutível para representar a razão que indica esses 3 balãozinhos aqui, ó. Então, no primeiro, o número de pessoas que não têm serviços de água tratada em relação ao total. Se o total é 7,7 bilhões, ele vai ser o seu denominador. O total sempre é o denominador, né? E na parte de cima é o que ele está pedindo, ó, em relação ao número de pessoas que não têm serviços de água tratada no Brasil. No Brasil, não, desculpa, é no mundo. Então, nós vamos lá no texto, olha lá, ó. Cerca de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm serviços de água tratada. Então, esse é o valor que ele está pedindo do numerador aqui do primeiro balãozinho. Então, ó, 2,2 bilhões sobre 7,7 bilhões. E a fração irredutível é 2/7. No próximo balãozinho, é em relação ao número de pessoas que não têm serviços de saneamento básico. Vamos lá no texto de novo. Então, 4,2 bilhões de pessoas não têm serviços de saneamento adequado. Então, vamos lá, ó. 4,2 bilhões, e aí o total, 7,7 bilhões de pessoas. Fração irredutível é a 6/11. Depois, no próximo balãozinho, é a razão entre o número de pessoas que não têm instalações básicas para lavar as mãos com água e sabão. Então, ó, 3 bilhões não possuem instalações básicas. Então, é 3 bilhões sobre 7,7 bilhões, é o denominador, que é a população total no mundo, né? Então, essa fração aqui, ó, a forma irredutível dela é 30/77 avos. Aqui nesse quadro do exercício número 2, ele só pede que você identifique quem é o antecedente e quem é o consequente. O antecedente será sempre o numerador e o consequente sempre o denominador. Então, é bem facinho esse exercício, né, galera? No exercício 3, observe o seguinte trecho de um rótulo de suco. 3 partes de suco concentrado para 7 partes de água. E aqui está o desenho, ó, das 3 partes de suco e das 7 partes de água. De acordo com essas informações do rótulo, determine a razão entre as partes de suco e as partes de água. Então, é 3 para 7. Então, 3/7. Na letra B, a razão entre as partes de suco concentrado e o total de partes representadas na figura. Então, ó, de suco são 3 e o total, eu tenho que contar todos os copinhos aqui, ó. Então, é 10. Então, é 3 para 10. E na letra C, a razão entre as partes de água e o total. Agora, eu quero as partes de água, as azuis. Então, é 7 sobre 10, 7/10. No exercício 4, ele pergunta se é possível que uma razão seja dada por um número inteiro. Aí é lógico que é. Basta que o numerador ele seja múltiplos, né, ou ele seja múltiplo do denominador. Então, ele deu um exemplo aqui, ó, 20 quintos. Se eu dividir 20 por 5, vai dar 4 inteiros.
Portanto, essa fração aqui, ó, ela é uma fração e ela pode ser representada também por um número inteiro. No exercício 5, ele quer que você dê a razão entre os números na forma de uma fração e ele quer fração irredutível, na ordem que eles foram escritos. Então, 6 e 9, 6 nonos. Aqui, a fração irredutível, eu posso dividir, né, por 3. O 6 vai dar 2, por 3, o 9 vai dar 3. Sempre para fazer a fração irredutível, eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. No caso da letra A, foi o número 3. No caso da letra B, ó, 0,2 e 0,7. Aqui nós vamos multiplicar por 10. 0,2 multiplicado por 10 é 2 e o 0,7 multiplicado por 10 vai dar 7. Na letra C, menos 8, 11 avos. Essa fração ela já é irredutível, não precisa simplificar. Então, menos 8, 11, tá bom? Agora aqui embaixo, menos 0,13, menos 0,25. Para eu ter número inteiro aqui, eu vou multiplicar direto por 20. Então, 0,3 multiplicou por 20 deu 6. Ah, multiplicou por menos 20, tá, galera? Menos 0,3 multiplicou por menos 20 deu 6. E multiplicado o menos 0,25 por menos 20 deu 5. Então, a fração irredutível é 6 quintos. Os exercícios propostos, as respostas estão aqui. A gente tira dúvidas no chat e vai ficar como lição de casa. Dos exercícios do próximo módulo, da página 95, a Pro vai pular o exercício 1, porque nós não usamos essa unidade de medida, tá bom? Então, eu não vou cobrar de vocês. No exercício 2, um retângulo tem medidas mostradas na figura. Ele será usado com base para criar o logotipo de uma empresa. Será necessário definir a razão entre as duas medidas, podendo-se ampliar e reduzir a imagem mais facilmente. Calcule a razão entre as medidas da altura e da base, nesta ordem. Então, da altura, primeiro 30, da base 0,5 metros. Então, ó, cuidado que as unidades de medidas elas estão diferentes, não pode. Eu tenho que ter centímetros e centímetros, ou metros e metros. No caso, a gente transformou o 0,5 em centímetros. Então, é 30, em cima não mudou, embaixo 50 centímetros. Para eu achar a fração reduzida, né, a irredutível, eu vou dividir por 10, deu 3 quintos. Divido em cima e embaixo por 10. Então, a razão pedida é de 3 para 5. Agora, o exercício 3. Um pintor quer misturar duas cores de tinta e ele deverá misturar 1,5 litros de tinta azul com 500 ml de tinta vermelha. Indique na forma de fração irredutível a razão entre as quantidades de tinta de cor vermelha e de cor azul nesta ordem. Então, em cima é a quantidade de cor vermelha, que é 500 mililitros, e embaixo está o 1,5 litros, a mesma orientação. Cuidado com a transformação de medida. Eu não posso ter litros e mililitros na mesma fração para eu fazer a comparação. Eu preciso ter ou mililitros, mililitros, ou litros e litros. Então, eu vou transformar 1,5 litros em mililitros. Ó, 1.500 mililitros e 500 mililitros. Agora, eu posso fazer a minha fração irredutível. De 500 para 1.500, eu vou dividir por 500. Então, deu 1 e embaixo deu 3. A razão pedida é 1/3. No exercício 4, ele pede a razão com as medidas da bandeira entre largura e comprimento. Então, a largura é os 14 aqui, unidades, e o comprimento é 20. Então, está aqui embaixo, ó, 14 sobre 20. Vamos dividir por 2 para achar a irredutível. É 7 décimos. Então, a razão pedida na nossa bandeira é de 7 décimos. Uma escala com
de uma escala como 1 para 5 indica uma redução. Então, tá aqui, ó. Quando implicada em uma imagem que indica que a unidade de imagem corresponde a 5 unidades reais. Entretanto, se a escala for dada por 5 para 1, temos uma ampliação em 5 unidades da imagem representando uma unidade real. De acordo com essa ideia, meça com uma régua o comprimento em milímetros da abelha na imagem ao lado, e então, admitindo que o seu comprimento real seja 12 milímetros, escreva a escala de ampliação nessa imagem. Então, ó, medindo aqui, ó, do ponto A até o ponto B com a régua, nós encontramos 4,8 centímetros ou 48 milímetros. E a medida está falando aqui, ó, a real é 12. Então, eu vou fazer a escala de 48 para 12 milímetros. E aí, eu vou dividir, então, por 12, vai ficar 4 para 1, 4 para 1. A escala que está procurando é de 4 para 1, para essa abelha no tamanho da folha para o tamanho real. No exercício 6, de acordo com o mapa do Brasil e a sua respectiva escala, determine a distância real em linha reta entre as cidades então lá, de Porto Alegre e Macapá. Então você vai procurar no mapa onde está Porto Alegre, aqui embaixo, até Macapá lá em cima. Então a distância real em linha reta deve ser aproximadamente a medida de 3.320 quilômetros. Se nós medirmos aqui, ó, de Porto Alegre até Amapá, com uma régua, vai dar 8 centímetros. Essa tabelinha aqui embaixo no seu mapa, ó, nesse canto direito, ela, ela fala que cada centímetro equivale a 415 quilômetros. Então, eu tenho que multiplicar 415 por 8 e vou chegar nesse valor aqui, ó, de 3.320. A mesma coisa você vai fazer agora, ó, para a distância da letra B de Maceió até Rio Branco. Então, Maceió é aqui, ó, no Alagoas, e vai até Rio Branco, no Acre. Quantos centímetros tem aqui? Você vai encontrar com a régua e multiplicar por 415. Então, galerinha, medindo com a régua de Maceió até Rio Branco, dá aproximadamente 8,4 centímetros. Então, 8,4 vezes o 415 vai dar 3.486 quilômetros, ok? Assim, nós trabalhamos com escala, tá bom? A escala sempre vem no cantinho do mapa, que é 1 centímetro para a quantidade de quilômetros que ela está representada lá no mapa. No exercício 7, é da Avaliação Nacional do COC, uma indústria de brinquedos produz certo modelo de miniatura de caminhão na escala de 1 para 56. Então, ó, significa que uma medida de 8 centímetros corresponde a uma medida real de quanto? Que se é 1 para 56, eu vou multiplicar 56 por 8 para achar a razão que eu quero. Então, vai dar 448 centímetros. Olha lá, ó, de 1 para 56, eu tenho que multiplicar por 8. Dá 8.448. Então, é essa medida que ele está pedindo, ó, 448 centímetros. Agora, os exercícios da página 99, que vão falar sobre razão entre duas grandezas de espécies diferentes. Então, são aqueles exercícios que a gente usa, que são fórmulas matemáticas, tá? Por exemplo, da velocidade média. E aí, no caso, que a gente vai ver aqui, o primeiro da letra A, do 1A, ele está falando de um atleta. Um atleta participa de uma prova e ele não tem a mesma velocidade no percurso inteiro dessa prova, né? Então, para isso, a gente tira a velocidade média desse atleta. Aí, então, ele está falando assim, ó, nesse percurso de 100 metros, para isso, use uma calculadora e indique
com a aproximação de duas casas decimais a velocidade média que Bolt desenvolveu quando obteve seu recorde. Então, a velocidade média, a fórmula, é a quanto ele percorreu e na parte de baixo é o tempo que ele usou. Então, a prova tinha 100 metros e ele percorreu esse percurso com 9,58 segundos. Então, eu faço a divisão na calculadora e ele pediu com duas casas decimais. Então, vou usar apenas os dois primeiros números depois da vírgula. Então, é 10,44 metros por segundo. Importantíssima a unidade de medida, que ela fica com duas coisas, ó, metros por segundo. Na letra B, ele quer que a gente siga a mesma ideia e calcule a velocidade média desenvolvida pelo garoto Rudolph. Então vamos lá, o Rudolph, ele percorreu também 100 metros e o tempo dele foi de 13,48 segundos. Fazendo a divisão na calculadora também, 100 dividido por 13,48, com duas casas decimais, vai dar 7,42 metros por segundo. Na letra C, fala de uma maratona. Os atletas desenvolvem uma velocidade média menor do que a observada nas provas de 100 metros. Afinal, ele deve percorrer uma distância total de 42,195 quilômetros. Ele percorre muito, né? A maratona eles correm muitos metros. Então é diferente lá dos 100 metros, tá bom? É, então, ó, ele quer que a gente veja desse atleta queniano quanto que ele fez na prova. Então, vamos lá. Velocidade média também, é metros por segundo. Então, ó, o quilômetro eu tive que transformar em metros. Então, de 42,195, a gente vai usar 42.195 metros. E o tempo também, a gente só quer em segundos. Então, eu tenho que pegar o tempo dele, ó, que é 2 horas, 1 minuto e 39 segundos, e transformar tudo em segundos. Então, 2 horas eu multiplico por 3.600 segundos. Tem que lembrar aquela regrinha do minuto, segundos, hora, minutos e segundos, né? E os segundos eu vou multiplicar por 60, os minutos por 60. Então, ó, 1 minuto, 60 segundos. E somo com 39 segundos. Vai dar um total de 7.299 segundos. Agora eu posso usar a fórmula, ó, da velocidade média. Em cima é quanto ele percorreu, 42.195. Embaixo é o denominador, é o tempo. Então, é 7.299 segundos. Divido na calculadora, então a velocidade média dele é 5,78 metros por segundo. Então, por segundo, ele corre 5 metros e 78. A cidade de São Paulo tem a maior população do Brasil. Entretanto, a sua vizinha Taboão da Serra, em 2019, a cidade com maior densidade demográfica do país. Apesar de ter pouco mais de 280 mil habitantes na época, bem inferior aos 11 milhões da capital, a sua área é de cerca de 20 quilômetros quadrados. Com base nessas informações, admitindo os valores aproximados, calcule qual deverá ser a densidade demográfica dessa cidade na ocasião. Então, densidade demográfica é a quantidade de habitantes dividido por quilômetro quadrado. Então, ó, a quantidade de habitantes era, cadê? 280 mil habitantes. Então, ó, 280 mil habitantes por 20 quilômetros quadrados. Divide na calculadora também. Vai dar 14 mil habitantes por quilômetro quadrado, a densidade dessa cidade de Taboão da Serra. O exercício 3, gente, ele vai trabalhar um pouquinho de física. Ele é muito difícil para vocês, então a prova vai pular, tá bom? O exercício 4 é da avaliação nacional do COC. Muitos países investem alto em ferrovias como meio de transporte. Nesse contexto, há muitos trens de alta velocidade conhecidos como trem-bala. Sobre um desses modelos, leia o texto.
As composições que atingem uma velocidade máxima de 310 km por hora trafegam regularmente a 280 km por hora. Cada trem pesa cerca de 80 toneladas. De acordo com esse texto, considere que esse modelo de trem percorre um trecho desenvolvendo a sua velocidade máxima. Então, é para a gente considerar a velocidade máxima e a distância que ele percorrerá será de 3 horas e meia de viagem. E aí ele quer saber quantos quilômetros percorreu. Então, ó, a gente tem que fazer os três. Cadê o trecho que ele vai percorrer? Ele tem que fazer em 3 horas e meia, então 3,5, 310 quilômetros por hora, não é? Então, ó, em 3 horas e meia vezes 310 quilômetros, que é a velocidade máxima, ele pediu para a gente considerar a velocidade máxima, eu vou multiplicar, eu vou chegar a 1.085 quilômetros. Então, é a letra D, 1.085 quilômetros. No exercício 5, a massa de 1 quilo de algodão é igual à massa de 1 quilo de ferro. Afinal, estamos comparando massas de 1 quilo. A quantidade, assim, o montante vai ser maior, mas o peso é o mesmo. 1 quilo de algodão é igual a 1 quilo de ferro. Só que eu vou ter que juntar muito mais algodão para dar 1 quilo, né? E de ferro vai ser pouco ferro que vai dar 1 quilo. A consistência deles é diferente, mas 1 quilo é pesado mesmo, é a mesma unidade de medida, né? Entretanto, podemos imaginar que o volume do algodão, ó, o volume é muito maior do que o volume do ferro para essa mesma massa. Então, isso é por causa da densidade do material. Então, a densidade ela é calculada com essa fórmula aqui, ó. É a massa sobre o volume. E ela é expressa em gramas por centímetros cúbicos. Seguindo essa ideia, para a gente responder qual é a densidade de 393,7 gramas de ferro num volume de 50 centímetros cúbicos. Então, nós temos lá, ó, 393 é a massa, 393,7, né, gramas, por 50 centímetros cúbicos. Eu vou dividir a densidade desse material, que é ferro, é de 7,874 gramas por centímetro cúbico. Agora aqui, ó, sabendo que a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico, calcule a massa de um cubo maciço de alumínio com 4 centímetros de aresta. Esse aqui tem que tomar cuidado, porque ele já te deu a densidade, né? A densidade é 2,7. Então, no lugar do Dzinho, ó, é o 2,7. A massa é o que a gente quer saber. E os 64 centímetros cúbicos é o volume. Então, nós temos que deixar o m sozinho, né? Para achar o valor da massa. Então, passo 64, ele está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Olha lá, ó. Massa é igual a 2,7 vezes 64. Então, deu 172,8 gramas. Agora, o próximo exercício são os propostos, que eles ficarão para casa. Então, nós vamos parar por aqui. Um beijo, até o chat.